Fala, verdadeiros e prosadores. Existe essa palavra, prosadores? Deve existir, senão nós temos liberdade poética e com liberdade poética... Esse é o nome da comunidade. Nós como escritores podemos, então... Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Verdade e Prosa. Aqui nós trazemos verdades sobre a vida real e, claro, tudo à luz da Bíblia, que nós cremos como casal, como família, que a verdade, ela nos liberta para viver uma vida em plenitude. E por isso estamos aqui para mais um episódio. Se você não ouviu o episódio piloto, o episódio anterior, ele já está disponível. Eu acho que vai ser muito importante para que você siga a conexão das histórias que nós estamos contando aqui. E hoje o tema do nosso podcast é sobre namoro polêmico. E aí? Rufem os tambores, produção. A gente vai dar continuidade ao que foi contado. Isso, então se você tá chegando aqui agora, antes de ouvir esse episódio, volta. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá like, Isso a gente fala no final, amor. É verdade, no final. Se você chegou aqui agora, eu quero te primeiro encorajar a ouvir o primeiro episódio que nós falamos sobre flerte. E hoje nós vamos falar sobre namoro. Nós estamos contando a nossa história, por isso que talvez você fique meio perdido se você começar por esse, mas fique à vontade. E nós queremos entrar, será que tem idade certa? Namorar ou não namorar? Será que isso está escrito na Bíblia? Será que existe namoro na Bíblia? Então hoje nós vamos conversar através da nossa história e, claro, através da Bíblia, nós vamos falar sobre isso com você que tá aí desse lado. Talvez você já seja casado como nós, e se você pode ter certeza que o que nós vamos falar aqui vai agregar algo na sua vida, ou talvez para te ajudar aí com os seus filhos. Meu Deus, a gente ainda não passou por isso, mas nós vamos passar. Vamos passar por isso. Inclusive vai ter um episódio só sobre isso. Sobre um período que a gente está passando. Que os filhos começam a namorar. Sangue de Jesus. Então talvez esse episódio te ajude também. Então fica aqui com a gente até o final, que com certeza vai ser um momento leve, descontraído, gostoso. E claro, né, se você tá aqui, participe com a gente, deixe seu comentário, curta esse episódio e, claro, se ele fizer sentido pra você, compartilhe com outras pessoas, quem sabe até com o filho, com o genro, com a nora, pra quem sabe também eles serem abençoados por esse podcast, que é o nosso maior objetivo, que é a verdade, ela alcance os 4 cantos dessa terra. Então você pode fazer um grande favor para nós que estamos aqui dedicando o nosso tempo compartilhando esse episódio também. Isso aí, lembrando que, mais uma vez, que aqui nessa conversa, nós deixamos muito claros o que é a nossa opinião e o que de fato é a Bíblia. E tem muitas coisas que de fato são nossa opinião. Então, quando for nossa opinião, nós vamos ser muito claros com isso, primeiramente. E, segundamente, a gente gostaria de deixar claro para você o seguinte, né? Siga, de fato, os seus líderes. Quem é líder na tua vida. Seja seu pai, sua mãe e, principalmente, o seu pastor, que querendo ou não, é uma autoridade espiritual sobre a sua vida. Então, se o seu pastor tem uma visão diferente da nossa, você não precisa mostrar para ele, mas eles pensam assim, então, tal. Não, tipo, né, obedeça às suas autoridades espirituais, né? Aqui a gente tá falando coisas que vão ser da nossa opinião e que também elas vão agregar, com certeza, né? Mas discordar, as pessoas discordam, é muito saudável discordar, é muito saudável a gente conversar e ter opiniões diversas, né? O que a Bíblia é Bíblia, não tem como fugir. É uma verdade imutável, né? Imutável, né? Não tem como fugir, mas coisas que são nossa opinião, a gente vai deixar muito claro que são nossas opiniões e você vai filtrando, né? A Bíblia mesmo diz, né? Retém o que é bom, né? Você vai reter o que é bom, o que faz sentido pra você e o que não faz, é isso aí. Tamo junto. E é isso aí, né? E lembrando que, claro, né? A maior autoridade sobre a sua vida é o Senhor Jesus, e nosso incentivo também é para que você desenvolva um relacionamento genuíno com Cristo, porque acima, né, das autoridades de pai, de mãe, de pastores, que nós devemos honra com toda certeza. Sim, com certeza. Mas o Senhor é aquele que dá a última palavra. Amém. Então, acima de todas as coisas, que o Senhor reine no seu coração, que Amém. Jesus reine no seu coração. Amém. E que Ele tenha o seu coração para reinar. Então, se você tá aqui e você ainda não deu essa liberdade, chame Jesus para fazer morada no seu coração, na sua vida, porque Ele é
realmente quem dá a última palavra e dá a melhor decisão, o melhor caminho pra você. Então, ele é a autoridade suprema. Então, eu também te incentivo a desenvolver esse relacionamento com ele. E se você tem dificuldade ou não sabe como fazer isso, manda uma mensagem pra nós. Nós somos muito acessíveis. Nós vamos te ajudar com essa oração para que você permita que Jesus faça morada no seu coração nesse dia. E vai ser um prazer imenso ver esses frutos acontecendo por aqui. Amém, com certeza. E, indo pro nosso podcast, né? A gente vai continuar de onde a gente parou e vamos terminar dando gancho pro próximo. Já tô te avisando, tá? Pra você saber que vai ter mais episódio e que a gente vai continuar, né? E o próximo, inclusive, vai ser sobre noivado. Porque, ó, flerte, namoro, noivado. Estamos detalhando já pra vocês entenderem. Eu acho que a gente nunca detalhou tanto a nossa história como a gente tá detalhando nesse podcast. Então, realmente, até quem conhece a gente, vocês vão ver que tem muitos detalhes que talvez vocês nem sabiam que existiam, né? Então, o bom do podcast é isso, né? A gente consegue detalhar muito mais. Com certeza. Aonde a gente parou? A gente parou na parte da intencionalidade antes de começar a namorar. Antes do pedido de namoro. Isso. Que a gente vai entrar no namoro. E eu não vou contar, porque quem quiser vai ouvir o episódio anterior, certo? Isso aí. A gente vai dar continuidade já. E aí nós estávamos naquela questão de que quando você tá flertando, principalmente é interessante pro homem ele ser muito claro, muito intencional, e a mulher também ser muito clara e muito intencional, né? Se você não tá afim, olha, deixa claro, né? Não deixa o cara ficar se iludindo ali. Né? Da mesma forma, homem não fica apontando para tudo quanto é lado, fazendo isso com uma, com outro, com outro, com outro. Não, seja intencional. A gente não estabeleceu, por exemplo, no flerte, assim, vamos orar. Né? Não, eu estabeleci um tempo para que ela soubesse que depois daquele tempo eu iria pedindo namoro. Para não ficar também naquela coisa, chove, mas não molha, entendeu? Não, sabe, aquela coisa assim. Era final de ano, Era final de ano. A gente terminou nisso. Isso. E a gente deixou no ar, né? Deixamos no ar, porque o que acontece? Eu iria viajar no dia 20 de dezembro e ia voltar só no dia 10 de janeiro. Ou seja, eu ia ficar 21 dias fora, correto? E aí, por eu ficar esse período fora, né, com a minha família, né, iríamos para Vila Velha, para casa da minha irmã, né, e a gente começou a sair, foi no começo de janeiro, ali pelo dia 5 ou dia 6. Começo de dezembro, aliás, perdão, de dezembro. E como a gente começou a sair ali em dezembro, ali, né, eu não, obviamente que na minha cabeça eu não iria pedir um namoro em 1, 2 semanas de saindo, correto? Então eu pensei assim, bom, eu fui muito claro com ela. Falei, olha, no primeiro encontro, eu vou dar esse tempo em que a gente não vai se ver pessoalmente, a gente vai continuar conversando por WhatsApp, né? E quando eu voltar no dia 10 de janeiro pra cá, a gente continua se vendo, a gente continua saindo, indo no cinema, indo jantar fora, se conhecendo. E aí, no final de janeiro, né, eu vou ter uma resposta pra você, né? Aliás, vou ter uma proposta pra você. Quem vai ter a resposta é ela, né? Eu ia fazer a proposta. Eu ia falar ou sim, ou quero namorar com você pedindo namoro, ou não, ó, senti que não é isso, vou morar e tal. A gente continua, né, sendo pessoas conhecidas, até pode gerar uma amizade e tal, Deus abençoe sua vida. Ou então, se eu dissesse que não sei, porque existe essa possibilidade, porque existe pessoa que você gosta, mas você não sabe se quer namorar, você não sabe se é o momento, tal. Se fosse um não sei, é não. Porque ou é sim ou é não. Entendeu? Se fosse não sei, eu ia orar, iria falar, ó, eu gosto de você, mas eu não sei se eu quero namorar com você, então é não, então eu vou liberar a tua vida e segue. Isso não é uma lei, não é uma regra, tá? Fique tranquilo, mas é algo que eu quis estabelecer justamente para respeitar o coração dela, porque já fizeram isso comigo, e ficaram, eu não sei se é, então, e ficaram meses me enrolando. Já aconteceu comigo, mas isso, graças a Deus, já está na cruz e já está no passado, hoje estou casado com essa mulher maravilhosa, correto? Só que o que aconteceu? O clímax da história agora. O clímax da história. Eu perguntei se vocês achavam que o Pedro era emocionado. Se eu ia conseguir aguentar até o final de janeiro. Entendeu? Né? Só conversando por videochamada, orando, né? E eis que o emocionado da história... Não aguentei. O que acontece, né? O que acontece? No dia 20 de janeiro eu ia viajar. Comprovou a sua emoção. E aí, depois de uma semana saindo... Eu também não aconselho, na verdade, tudo bem, eu não aconselho fazer isso, mas tipo, amém, né? Se Deus tocar, cada história é uma história. Aprenda uma coisa, cada história é uma história, tá? Isso. Lembre-se sempre disso. Depois de uma semana eu falei, cara, eu quero namorar com essa menina. Essa mulher é maravilhosa, maravilhosa, linda, digna. Gente, não tem como. Aí eu pensei, cara, mas se eu pedir agora em namoro, né? Ela tá na expectativa de que seja final de janeiro. Então... Se eu pedir agora, ela vai ficar com medo, não sei o que vai acontecer, né? Aí, o que eu fiz? Eu fui sondando a terra. Porque eu sempre sou assim, Bem você não importante. chega e planta direto, você vai lá, você vai arar a terra, você vai adubar, você vai deixar tudo bonitinho. Semear, entendeu? Não é assim.
E aí eu fui ali. Aí eu me lembro que a gente saiu uma vez, a gente foi aqui em Curitiba tem o Costelão 24 horas. Estamos fazendo um merchan pra eles, de graça. É isso aí, Costelão 24 horas, a gente foi lá, que é o único lugar de 3 horas da manhã que você pode comer, né? E a gente saiu, né? Porque eu tava trabalhando nesse dia, trabalhei até tarde, daí saí com muita fome. Saímos com muita fome, vamos comer. Ele foi me buscar. Fui te buscar e tal. E aí, eu tava lá, daí a gente tava ali colocando a comida e tal, aí eu já perguntei pra ela, eu falei, então, né, se por um acaso, né, acontecesse de eu pedir em namoro. Olha eu emocionada aí. Né, qual seria, assim, numa hipótese, se por obséquio, em algum momento. Não, eu usei o por obséquio errado, desculpa, por obséquio seria por favor, né? Mas se por um acaso eu fizer isso, o que isso acarretaria? Aí ela virou pra mim e falou assim, olha, sendo bem sincera, assim, eu não vejo motivos pra falar não. Aí acendeu uma luzinha ali. Falei, então se não vejo motivos pra falar não, significa logo, né? Significa sim. Aí beleza. Aí eu fui sondando a terra ali. Lembrando uma coisa importante, eu quero fazer um parênteses aqui, não existe uma regra, né? Não é tipo, não aconselhamos fazer isso, cada história é uma história. Durante esse tempo de se conhecer, mesmo num curto período, eu e o Pedro já éramos pessoas que tínhamos um relacionamento com o Espírito Santo. Sim. Então a nossa vida, ela já era movida e todas as coisas que a gente ia fazer, a gente orava antes, pedindo uma direção. E não foi diferente até aqui. Inclusive, a gente já estava em processo de oração, a gente falou sobre isso no episódio anterior. A gente já estava orando pela direção de Deus sobre isso. Então não é, a gente brinca que o Pedro foi emocionado, porque ele falou que ia ser final de janeiro e estava querendo antecipar, né? Mas, brincadeiras à parte em relação a isso, nós tínhamos, né, e é uma coisa assim, real. Eu lembro que me falavam um clichê, que eu falava, ai meu Deus, eu aguento mais ouvir isso. As pessoas que já eram casadas, tá? E nós somos casados hoje, nós falamos isso também. E você vai ter sua chance de falar também, se você não é casado ainda. As pessoas falavam assim, quando você encontrar a pessoa, tipo assim, uma pessoa que vem de Deus, a gente não tem esse pensamento, nós dois, não temos esse pensamento de que existe a tampa da panela certa e destinada. Não é a nossa visão, mas a gente acredita que Deus coloca uma pessoa de Deus sim na sua vida, que vem de Deus, né? Mas é uma decisão, uma escolha sua. Escolha sua, sim. Mas isso é a nossa visão. E pode haver outra pessoa de Deus. Isso, e nós mas é a visão nossa, é a nossa visão isso, tá? Não é bíblico. Mas nós temos essa concepção e aí eu lembro que... então, assim, a gente sempre orou entregando essa área da nossa vida também pro Senhor, né? Então, assim, eu lembro que as pessoas chegavam pra mim, minhas amigas principalmente, quando você encontrar a pessoa certa, aquela pessoa que vem de Deus, você vai sentir algo diferente. Eu, que migué. Ai, por favor, não aguento mais ouvir isso. Que clichê, gente, pelo amor de Deus. Tipo assim, naquela momento que você tá com crise, que você fala, acontece pra todo mundo, menos pra mim. Eu não quero saber disso, não aguento mais. Né, e aí, eu lembro que as pessoas falavam isso pra mim, eu falava, não, gente, pelo amor de Deus, que mentira, né? Que papo isso, tipo assim, que, vou sentir algo diferente. Mas, gente, é real. Esse sentimento, não vou nem falar que é um sentimento, acho que é um feeling do Espírito Santo. Você sente algo assim que vem do coração de Deus pra você, né? E é por isso que você tem que estar num relacionamento com Deus, porque o nosso coração ele é enganoso, né? Isso é bíblico. Isso está na Bíblia. Mas quando a gente tem o Espírito Santo, ele traz a paz que excede todo entendimento. E ele fala que essa paz, ela nos dá o discernimento do sim e do não. E nos ajuda a tomar uma decisão correta. E isso está na Bíblia, né? Então, por isso que a gente incentivou tanto o relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, porque nós estávamos em processo de oração antes de nos conhecermos. Nos conhecendo, nós estávamos também em oração, né? E o fato de antecipado é porque ambos estavam em paz com a decisão. Nós também entendemos que os dois precisam estar em concordância. E essa concordância, ela é só o começo. Porque quando a gente entrar na pauta casamento, a gente vai ver que isso é muito mais ainda profundo e muito mais importante. Bastante. Mas durante o namoro, essa decisão de namorar, ela tem que estar em concordância, ambos têm que estar em paz e tem que ter essa direção de Deus. O Pedro teve, né? A gente falou dele ser emocionado, mas eu me lembro dele me contar que ele teve um momento muito especial com Deus, no secreto dele, em oração, para que Deus confirmasse isso no coração dele. Se era de fato o momento, se ele poderia de fato antecipar, né? Eu fiz algumas coisas também, né? Também
por exemplo, uma das questões foi, né, uma vez de chamada de vídeo, eu liguei pra Larissa, e aí, antes dela dormir, e aí eu falei, então eu vou orar pela sua vida. E eu orei, e aí eu me lembro que na oração o Espírito Santo foi me guiando pra orar, falando, Deus, me torne de fato um sacerdote sobre a vida da minha futura esposa. Se for ela, amém. Se não, amém também. Inclusive foi linda essa oração. Foi lindo, porque ela chorou e ela se emocionou, porque ela estava orando pedindo algo assim. Essa responsabilidade de alguém sobre, né? De uma sacerdócia esse testemunho deixa pra parte do casamento. Testemunho lá dos votos. Lá dos votos, a gente vai deixar pra esse, né? Então já vão dar o spoiler. Mas de fato, a oração do Pedro, ela foi um sinal que testificou no meu coração. O Pedro é um homem de Deus. E o Senhor tá me dando a oportunidade, de fato, de conhecê-lo. Isso. E teve mais coisas. Eu liguei pros meus pais e falei, ó, tô querendo pedir a Larissa em namoro. A gente é moderna, é a moda antiga, né, amor? Eu liguei pros meus pais. Não, antes eu liguei pros meus pais. Sim, mas eu digo assim, que a gente envolve os pais, pede pros pais, essa coisa assim, bem moderna, moda antiga. E aí, o que eu fiz? Eu liguei pros meus pais, e aí eu falei e pedi pra eles orarem comigo, por mim. Eles oraram, abençoaram essa decisão e tudo mais, e beleza. E aí, o que eu fiz? Eu a chamei pra ir pra praia, porque daí também uma das coisas que eu gosto muito da Larissa é o fato dela ser parceira. A gente é super aventureiro, né? Se você for ver o nosso Instagram, a gente é super aventureiro, gosta de viajar junto, inclusive já segue a gente lá, né? Ó, viu? Eu aprendi. Ela que falou pra eu falar isso. Arroba Larissa Bortolazzo e arroba Pedro Ribeiro. Meu marido está em processo com o Instagram dele, mas ele vai se tornar uma pessoa melhor, tá? Siga ele, ajuda, incentiva. Todo mundo fala, incentiva esse projeto. E tal, mas eu sou muito ruim com o Instagram. Então, me ajudem, por favor. Por favor, produção, coloca aqui embaixo o Instagram. Aí, o que acontece? Eu fui chamá-la pra ir pra praia, né? Só que eu já ia pedindo namoro lá na praia, ela não sabia. E aí, o que eu fiz? A gente forjou, entre aspas, uma janta. Eu quis uma janta com os pais dela um dia antes de levar lá pra praia. Porque daí a gente ia sair 5 horas da manhã e eu ia ver o nascer do sol na praia junto com ela, né? De Curitiba pra praia, que não é tão longe, dá 1-2 horas de distância. E aí, nesse jantar, eu sondei a terra também. Aí eu dei uma sondada. Da permissão das autoridades. Porque daí eu ia pedir em namoro, então eu precisava da permissão deles. Aí eu virei assim e falei, gente, então, vocês me conheceram, sabem que eu sou o Pedro, sabem da minha índole, sabem como que eu sou. E eu gostaria de perguntar pra vocês, né, porque eu tinha feito eu fiz um combinado com a Larissa no final de janeiro. Então eu gostaria de saber se, né, da parte de vocês, né, está tudo bem, se vocês têm alguma objeção, se eu tenho a bênção de vocês para pedir em namoro. Só que apontando lá pro final de janeiro e falando, ó, existe a possibilidade de ser antes, né, mas nesse tempo e tal. Mas se acontecer antes, se de fato, né, a gente tiver saído e tal, fizer alguma coisa, e aí eu pedindo um namoro antes, eu tenho a bênção de vocês? Aí o pai dela falou, ela falou, sim, tem, né, a mãe dela também concordou, sim, tem. Aí eu falei, mal sabia ela que era no outro dia. E meu pai, que não era bobo nem nada, homem, né? Ele sacou na hora. Ele sacou na hora que isso iria acontecer. Mas entendeu? não falou nada. Mas ele ficou quietinho, valeu. Porque meu pai, eu gosto de surpresa, gente. Eu adoro. Então meu pai não estragou a surpresa. Não estragou a surpresa. E minha mãe, eu bem boba, mas eu acho que o Espírito Santo me deixou meio aleatório. Porque eu sou muito ligeira pras coisas, assim, muito. Eu acho que o Pedro orou, ó, deixa a Larissa meio lesada nesse dia. Porque realmente eu não desconfiava. Eu tava super animada que a gente ia pra praia e pronto. Falei, nossa, que romântico, né? Vai me levar pra praia, a gente vai poder se conhecer mais e tudo mais. Um dia de sol lindo. Mal eu sabia que... Mal sabia que na verdade era que na verdade a gente tava sendo emocionado e antecipando. Isso dia 18 de dezembro. Aí beleza, o que acontece? O que aconteceu foi... a gente saiu e o dia foi muito engraçado porque o dia, ele deu tudo errado, né? Porque eu queria que a gente visse o nascer do sol. E choveu. O sol não nasceu. O sol não nasceu. Ficou cinza. Aí eu falei, ok. E eu perdi a entrada da cidade. Aí fui lá pra frente e falei, ih, rapaz. Aí eu tive que voltar. Ah, e tava tendo um negócio também dos pedágios, né? Porque eu não tinha sacado dinheiro, né? Porque, tipo, eu não tinha me ligado. E não estava passando cartão ainda nos pedágios. Não tava passando cartão no pedágio na época e tal. Aí eu parei um posto antes, né? Um lugar, e eu perguntei, o pedágio tá passando cartão? Aí ele falou, cara, eu acho que não, hein? Aí eu falei, rapaz, então é o seguinte, tá vendo aquela moça que tá dentro do carro? Eu falei pro cara, eu vou pedir namoro hoje.
Entendeu? Eu não posso estragar. Um cara o meu dia. aleatório. Um cara aleatório. Entendeu? Eu nem sabia. Não conheço o nome dele, não sei até hoje o nome dele, né? Mas abraço pra você se estiver nos assistindo, né? Aí eu falei, cara, eu vou pedir, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu passo no cartão aqui, compro alguma coisa e você me dá o troco a mais. Tipo assim, uma coisa de R$5, aí ele me devolve, né, sei lá. Você fez não, um Pix, eu fiz um Pix, fiz um Pix de R$15 e tal, e ele me deu o dinheiro. Aí ele falou, não, eu faço, beleza. Aí o cara foi meu parceiro e tal, aí a gente passou pelos pedágios. E aí, beleza, chegando na praia, eu errei a entrada, deu tudo errado, chovendo, né. Lembrando de uma coisa muito engraçada. Que ele falou em fazer o Pix, mas deu algum problema no celular dele. Eu não lembro o que foi, se ele tava sem crédito ou sem bateria. E ele não conseguiu, ele teve que chegar no carro e falar pra mim. Então, será que você consegue fazer um Pix pro cara? Será que você consegue fazer um Pix pro cara? Porque eu não tô conseguindo fazer. Olha o Miguel, é tipo o Miguel de esquecer a carteira. E não, eu que tive... Eu não tinha não, é verdade, realmente. Não, ele tinha dado problema no celular. Eu falei que é tipo o Miguel de esquecer a carteira. E aí eu que tive que fazer o Pix do dinheiro da minha conta. E eu lembro que ele se sentiu péssimo com isso. Que ele falou, não acredito, não sei o que. Eu falei, tá tudo bem, acontece. Eu sei que foram várias coisas que deram errado, mas que no final enfim, deu certo. E aí, eu lá bravo, porque daí, né, como eu errei a entrada, não deu pra chegar na praia pra ver o sol nascendo. Entendeu? Porque eu errei a entrada, eu tive que voltar. E aí, na hora que eu tava voltando, né, tudo ficando claro, mas sem sol. Aí, dentro do carro mesmo, eu virei pra ela e falei assim... Não, muito emocionado. Gente, essa parte, eu falo pra ele até hoje, eu não acredito que você foi tão emocionado. Eu tava bravo. Nessa hora. Não, ele tava bravo, frustrado, porque tava chovendo. Eu tava bravo. Não chegava. E ao invés dele esperar chegar na praia, eu tava bravo. Ele tava muito bravo. Ele resolveu fazer o pedido dentro do carro. Eu falei, seguinte, já que deu... Não é já que deu, né? Mas, tipo, a gente pelo menos tava numa estrada bonita. Assim, e tal, era uma estrada bonita, tinha umas árvores e tal. Aí eu falei, olha, né, eu queria te falar que eu acho você uma pessoa incrível e tudo mais. E, poxa, era pra gente chegar na praia, ver o sol nascendo e tal. E eu iria te pedir em namoro lá, né? Mas como as coisas não saem muito bem e tal, eu gostaria de dizer que eu quero namorar você e tal. E falei uma coisa bonita que eu não lembro muito bem na hora. E aí eu pedi em namoro dentro do carro. E ela ficou em silêncio. Gente, não, mas mulheres, vem aqui comigo. Peraí. Deixa eu falar do que eu senti. Eu quero me defender. Na hora, a minha cabeça só pensou assim. Deu ruim. Deu tudo errado. Porque eu falei assim, imagina só, tá chovendo. Eu fui pra praia. A mina diz não pro meu pedido de namoro. Pronto, é o pior final de semana da minha vida. Ia ficar o resto da viagem lá, os dois, tipo, legal, né? Onda, né? E legal. Ele ia ter que voltar embora ainda. Ia ter que voltar embora junto ainda. Eu pensei, pronto. Ela ficou quieta, eu falei, você Deixei vai mais responder nervoso, alguma menina. coisa, você vai dizer alguma coisa, mas pode falar. Em minha defesa, mulheres, eu quero que vocês agora venham comigo e me entendam nesse quesito, entendeu? A gente idealiza e sonha com essas coisas, como que a gente quer, os pedidos e tal. E não fala pra mim que é mentira, que é verdade, que eu sei que você tem uma pasta já com tudo que você quer no seu casamento. E eu tinha também. E aí eu idealizei o quê? Eu vou pra praia. Quando ele fez o pedido, eu comecei a desconfiar que era isso. Eu fiquei chocada. Eu falei, não, eu não acredito que ele vai me pedir dentro do carro. Eu queria que ele me pedisse de frente pro mar, mesmo que não tivesse o sol, tivesse chovendo. Mas sabe aquela cena de filme? E eu pensei, cara, ele é um cineasta. Como que ele não pensou em fazer uma cena de filme nisso? Eu tinha pensado, mas não tinha sol. Mas ele ficou tão frustrado que não tinha sol que ele quis, tipo... atacar logo o pedido, assim, tipo assim, vamos fechar isso. E eu fiquei tão frustrada, porque eu falei, gente, eu imaginei ele ajoelhando lá, de frente pro mar, na areia, e falando, quer namorar comigo? E eu olhar e falar, eu quero, e ele me dá aquele beijo de filme, assim, de cinema, e ele olha pra mim dentro do carro, chovendo, e fala pra mim, quer namorar comigo? Ah, não. Eu fiquei muito brava, gente, eu fiquei muito frustrada, e eu não conseguia, eu não queria... deixar ele chateado com a minha frustração. Então, eu fiquei quieta, eu não sabia como reagir, entendeu? Aí eu falei assim... O que eu te respondi? Falou, bom, espera chegar na praia, né? É isso, eu falei, por favor. Eu falei assim, olha, eu vou te dar uma resposta quando a gente chegar na praia. Por favor, não estrague a minha expectativa, entendeu? Já pensou? Eu casei com essa maravilhoso homem do Senhor. Mas já pensou... se ele frustra o pedido de namoro, era o último pedido de namoro que eu ia receber. E aí eu falei assim, então, por favor, eu falei assim, olha, eu quero te dar uma resposta. Foi mais ou menos assim.
eu quero te dar uma resposta. Chegar lá na Mas será que a gente pode esperar chegar na praia? Gente, por favor, não podia acabar com a minha cena hollywoodiana. A praia, fomos lá e tal, vento, nossa. Areia chuvisco. Chuvisco, aquele chuvisco chato. Sabe aquele chuvisco chato, assim, parece que tá fazendo... Ele parou no primeiro ponto de praia que ele achou. Eu cheguei e falei, quer namorar comigo? Ela, sim. Deu, aleluia. Mas aí, ele tava mais preocupado com o meu sim do que de o pedido de ser bonito. E eu tava mais preocupado do pedido de ser bonito do que de ser sim. Mas assim, porque ele já tinha o meu sim, né? Mas eu não queria perder a minha cena hollywoodiana. Então, quando ele falou, e aí a gente tava de frente pro mar, entendeu? Aí ele falou, você quer namorar comigo? Eu falei, agora sim eu vou te dar a minha resposta. Sim, aí sim, a gente deu um beijo. Mas seria muito pai e tudo ela mais. Assim, agora... E foi aquele beijo bem romântico, que tudo tava ventando, o frio tava batendo. Não, isso seria muito pai se você falasse... Não, isso seria engraçado, assim, sabe? Se você falasse, não, vou te dar a resposta lá na praia. Eu chego lá na praia, tipo, quer ela? Não. Eu ia chorar na hora, mas aí depois eu ia dar risada. E aí, sim, foi uma coisa linda. Daí a gente aproveitou, choveu um monte. Daí a gente viveu realmente uma cena de filme. A gente entrou no mar com chuva mesmo, entendeu? Aquele beijo debaixo da chuva, aquela coisa. Mas foi fantástico, assim. Foi nada de acordo com os nossos planos. Mas no final tudo se tornou belo e muito marcante, né? E iniciou-se ali... e outra coisa também. Foi dia 18 de dezembro. Beleza. Eu ia viajar quando? Dia 20 de dezembro. Correto? E tinha uma vaga no carro. Ele queria garantir o namoro antes de viajar. Meu pai era mais emocionado que eu. Ele virou assim pra mim e Nossa, falou... meu sogro. Aí eu contei pros meus pais, eu te amo, mas... nós estamos namorando. E aí meu pai falou assim, tem uma vaga no carro. A Larissa não quer ir com a gente lá pro Espírito Santo? Aí eu falei, amor, você quer ir lá? Quase 24 horas de viagem. Porque... Pensa numa família aventureira que vai de carro pros lugares. E aí eu falei, amor, é verdade, porque já era namorado e tal. Não, começou a namorar, tá liberado, chamar de amor, né? Aí eu perguntei, você quer ir pro Espírito Santo, ficar na casa da minha irmã e conhecer toda a minha família já? Tipo assim, com um dia de namoro? Com 2 dias de namoro, né, no caso, seria 2 dias. 2 dias com 2 dias de namoro. Aí ela conversou com a mãe dela, ela falou, peraí. Aí ela conversou com a mãe dela. Gente, eu tive um certo medo. A minha sogra é boa demais, mas imagine, eu cara, tive... no segundo dia de namoro você vai conhecer toda a família da pessoa? Gente, vocês entenderam que eu entendi Vocês entenderam que eu entendi, foi boa. Vocês entenderam quando eu disse que o Pedro é emocionado? Meu marido é emocionado. Mas assim, tá tudo bem. Porque ao mesmo tempo que ele é emocionado, ele é uma pessoa com o pé no chão, tá, gente? Mas isso é papo pro tema casamento. Ele é bem pé no chão, né? Mas naquele momento ele tava apaixonado, entendeu? Aquela coisa. Ele continua apaixonado, mas é uma paixão diferente, entendeu? É um negócio que não deixa a gente tão... É avassalador, aquele momento era avassalador o negócio. A razão vai perdendo, mas tudo bem. E faz parte do namoro, tá? Tá tudo bem. E aí eu lembro que, por isso que eu falei que ele é muito emocionado, que ele antecipou, era final de janeiro e foi dia 18 de dezembro, né? E aí ele veio me fazer esse convite inusitado, que me deu uma certa... Gente, eu fiquei, tipo assim, Deus, será que eu devo? E eu realmente fiquei muito em dúvida, porque eu pensei, cara, eu tenho 2 dias de namoro. Eu vou viajar quase 24 horas com a família dele, né? E vou conhecer toda a família dele lá. É basicamente você entrar no olho do furacão. Vamos lá, porque você não conhecia, eu não conhecia ninguém. Mal entrei na família, né? Não conhecia nem meus sogros direito. Eu conheci eles, tipo, antes um pouco deles viajarem, que daí meus pais conheceram eles conheceram a mim e tal, enfim. E eu fiquei com um certo medo, receio. Falei, ai, Jesus. E aí, claro, né, na dúvida você sempre vai pra parte suprema, que seria minha mãe, no caso. Minha sogra, no caso. Meu pai foi tipo assim, meu pai falou, o Pedro pediu pro meu pai ainda, inclusive, eu lembro que ele pediu pro meu pai antes de perguntar pra mim se eu queria, você lembra disso? Não lembro. Vocês estavam no barbeiro, no negócio, tava cortando não sei o que, e daí mandaram a mensagem, você falou com meu pai, que ele tava junto com você, não lembro. E aí depois você veio me perguntar. E aí eu cheguei pra minha mãe e falei, ai mãe, tô receosa, né? Falei, ai, viajar com toda a família. Tipo, eu não conheço ninguém. 24 horas de viagem, 15 dias lá. O que eu faço, né? Gente, a minha mãe... Olha, não vou falar que tá pra nascer alguém igual ela, porque já nasceu. Né? Eu sou uma... Né? Claro, não sou esteroide, mas eu sou... a gente traz muito dos nossos pais, né? Mas ela virou pra mim e falou assim, ai, menina, larga a mão de ser boba. Você vai lá, vai pra praia, vai curtir, minha filha, vai lá, vai conhecer teu namorado e tudo mais. Aí eu falei, ok, então,
né? Falei, minha mãe trouxe tanta leveza pra isso que eu falei, então vamos com medo mesmo, né? Já que estamos aqui, vamos se molhar. E aí a gente foi. E foi interessante porque daí também foi uma decisão do nosso namoro. Nosso namoro foi muito intencional também. O conhecer, o flerte foi intencional e o namoro também foi intencional. Ela já foi pra conhecer também a família. Pra saber onde que tá, o que tava acontecendo. E 15 dias, pensa, a gente ia... era 21 dias. A gente porque é do dia 20 de janeiro até o dia 10 de janeiro. Não. É 20 de dezembro. 21 dias, porque daí dá 31. E aí eu pensei, eu falei, gente, é muito tempo, né? E é aquela coisa assim, ó. E aí ainda eu brinquei, eu falei, agora nesse momento é assim, ou vai. Ou não. Ou não, né? Porque assim, eu ia ficar 24 horas com ele e com a família dele. Claro. Em quarto separado e tal, mas. É isso que eu ia comentar agora. Que nós, como cristãos, entendemos, né? Entendemos que algumas intimidades, como o sexo e como a dormir junto, essas coisas assim, elas não fazem parte da temporada namoro. Até porque você tá conhecendo a pessoa, você não tem certeza se você ainda vai casar com essa pessoa. Então você... É um casamento. Né? Porque nós como cristãos entendemos que isso, o sexo, ele é o selo do casamento, ele é a consumação do casamento. Então, quando a gente viajava e tudo mais, mas nós sempre buscamos, né, a santidade durante o namoro e o noivado. E isso é muito importante, eu acho que a gente tá trazendo à luz, né, as coisas da Bíblia. A gente entende que era importante essa santidade, até porque assim, ó, imagina, né, eu acho que fica mais fácil de entender a gente falando assim, imagina se eu não casasse com o Pedro. A gente namorou e tal, e tipo, não deu certo, não é isso, né, cada um segue a tua vida e tal. E eu tivesse tido esse nível de intimidade com ele. Gente, é muito mais difícil você fazer essa quebra, esse desapego com a pessoa, porque nós entendemos essa intimidade como, né, o casamento. Então, você casou com aquela pessoa de corpo, alma e espírito, porque dentro da relação sexual é isso que acontece. E agora você tem que se desvincular. E você não consegue se desvincular sem levar um pedaço da pessoa com você. Ou seja, também é um tipo de defraudação. Você acaba, né? E imagina assim, ó. Você vai conhecer sua esposa ou seu esposo futuramente. E quando eu pensava no Pedro, é claro que eu queria que desse certo. E deu certo e a gente queria se casar. Mas se eu não tivesse me casado com ele, né? Imagina toda a marca que eu teria e que eu levaria, né? Então, não tem porque você acelerar processos, né? É claro que você vai ter o desejo, não vamos ser hipócritas aqui. Nós somos carne. Inclusive, se você não tiver desejo, acho estranho, porque você é feito de hormônio, Você tem que ter vontade, sim, pela pessoa, né? Você tem que achar a pessoa, tem que ter um desejo pela pessoa, né? Não adianta, você não vai acordar todo dia do lado dela, achando, tipo assim, uma pessoa feia. Você não tem nenhum desejo por ela e vai dormir com ela todo dia depois de casado. Não faz sentido. Então, claro que você vai sentir, que você vai ter. Mas por isso que, mais uma vez, o relacionamento com o Espírito Santo de ambas as partes é muito importante. Porque vai ter momentos que você vai precisar que o homem seja a força e vai ter momentos que ele vai precisar que você seja a força, você como mulher seja a força, né? Porque a carne, ela é fraca, a Bíblia também fala isso, né? Que a carne, ela é fraca e se você não cuidar, ficar dormindo junto durante o namoro, durante o noivado, é óbvio que uma hora vai acontecer isso, porque, enfim, né? Então, quando a gente foi viajar, eu quis fazer esse parênteses, porque eu acho que é muito importante a gente falar sobre essa questão da santidade. A gente vai falar bastante sobre isso na parte de noivado. Na parte de noivado e casamento, né? E também, já linkando, porque você falou uma coisa muito interessante, né? Mesmo a gente se emocionando muito, mesmo a gente se gostando muito, mesmo a gente orando muito junto e tal, a gente ainda tinha em mente, existe a possibilidade de nós não nos casarmos. Isso é algo muito importante. A gente tava no início do namoro, né? Inclusive, quando eu orava com a Larissa, e às vezes eu orava e pedia a Deus que até se não fosse, né, como ele sabe todas as coisas, se a gente não fosse de fato se casar, que o processo de término fosse leve. Eu orava por isso. E é muito interessante isso, porque tem muita gente assim que tá, não, é isso, e tal, e tal, e aí beleza, aí não dá certo. Aí, cara, as duas pessoas passam a se odiar.
Aí fica aquela coisa ruim, aí você fica aquela marca. Porque, cara, o término, né? O processo do término, ele é dolorido. É dolorido. Geralmente pra quem recebe o término, né? Pra quem... Ele é uma perca, né? Ele é uma perca, e né? toda Então, perca faz toda você perda passar... faz você passar por um processo. Então eu já orava a Deus, falando, Deus, que tudo seja leve. Se for pra ser um namoro, né? Namoro, noivado, casamento, que seja tudo leve. Mas se for pra não ser, que também seja leve. Que a gente consiga sentar, falar, analisar e tal, e que seja leve. Então a gente já estava namorando, porque um namoro não é um casamento. Namoro é se conhecer, né? Você tá uma vendo fase uma fase de conhecimento e tudo mais pra ver. Amadurecer a ideia pro casamento, isso, amadurecer a ideia, ir lapidando, ir curtindo também, sair junto e tal, fazer coisas juntos, né? Mas a gente já estava em mente também que existia essa possibilidade. Porque se você não tá em mente que existe essa possibilidade, pode ser que você se frustre. Pode ser que dê certo, mas pode ser que você se frustre. E se você claro, se frustrar, você não precisa entrar. Você não vai entrar entrar com dúvida no namoro. A gente não entrar, tipo, eu não entrei com dúvida no namoro em relação, tipo assim, não, eu quero estar com o Pedro nesse momento. Tipo, era sim e sim, entendeu? Sim. Mas o namoro, ele é uma temporada de conhecer. Tá? Então, a gente... E aí eu até brinquei que a gente fui lá com a família dele, e eu falei, ó, a gente vai ficar 24 horas junto no sentido assim, claro, como eu falei, a questão ali da parte da relação sexual e tudo mais, a gente entendeu que a gente dormia, né, em quartos separados, ele dormiu com os pais dele e tal, mas era 24 horas porque ele ia acordar e ver minha cara amassada e tal, meninos já analisem como que a mulher acorda pra ver se você vai... né? Linda. E eu também, né, viria, inclusive se roncava de mau humor, como que é de manhã, se fala, se não fala, se tem bafo, se não tem bafo. Então assim, tudo isso aí eu brinquei, eu falei, agora ou vai ou eu desisto no meio do caminho, né? Porque daí você conhece, gente, família vem junto. Então, família vem junto. Então assim, ó, era a oportunidade não só de conhecer o Pedro mais profundo, no sentido de saber como ele é diariamente, porque, gente, você conhece assim, né? No entanto que você ainda casa e ainda se surpreende no casamento, mas... Muito. Porque é o convívio que faz você conhecer. Então, a gente teria a oportunidade de ter um convívio muito mais próximo, né? E eu ainda poderia conhecer a família, ver como a família é, os princípios dessa família, como que eles lidam com as situações, fazia sentido pra minha vida e com a maneira que eu lido, né? Então, foi uma oportunidade mesmo, né? Não vai acontecer com todo mundo, e, enfim, cada um tem a sua história. Mas é muito importante, que eu tenho certeza, o Pedro, ele analisou muito. Eu sempre ouvia isso. Sabe, amor, quando eu era solteira, e eu acho que você também, a gente conversou sobre isso já, que eu sempre ouvia que quando você estivesse namorando, conhecendo e tudo mais, eu sempre analisasse como ele trata a mãe dele, né? Sim. Porque... Como ela trata o pai. E ele analisar como eu trato o meu pai, porque isso é um reflexo, e é muito real isso, gente, é um reflexo de como você vai tratar a sua esposa ou o seu marido. Então, essas coisas você analisa durante o namoro. E é no namoro que você faz isso. Você analisa. Porque depois, a gente falou isso também no episódio anterior, né? Depois, você vai na emoção, sem orar, sem analisar, tal. Faz a escolha, casa e fala assim... Poxa, não era isso que eu queria. Gente, casamento é algo sério. Você não toma essa decisão dentro do casamento. Você analisa antes, analisa no namoro. Analisa várias coisas. Por exemplo, uma coisa bacana de se analisar também, finanças. Como a pessoa trata finanças. Como que ela lida com a finança. Como que isso... Não foi uma alfinetada. Foi tipo, é importante. É importante. Né? A questão da... Todas as esferas, eu acredito. Ministério. Responsabilidade que ela tem, honra com as autoridades. Honra com as autoridades. Como que ela lida com os pastores e os líderes da igreja dela, se ela é do Ministério de Dança, por exemplo, como que ela lida com os líderes, né? Porque, querendo ou não, né, nós como cristãos cremos, né, que existe uma questão de liderança, né, de sacerdotismo, né, de um sacerdócio, né, do homem, né, da figura do homem, né? E que a gente precisa resgatar, inclusive, o papel da mulher e do homem muito bem definido, isso, né? Isso, à luz da Bíblia. Né? E aí, como que ela trata isso? Da mesma forma, ele, né? Você olhar pra ele e falar, cara, ele é um cara que toma responsabilidade? Ele é um cara que terceiriza a responsabilidade? Se acontece alguma coisa, será que ele terceiriza essa responsabilidade? Ele fala, não, a culpa é de tal pessoa, ou é um cara que chama pra si, né? Porque essas coisas, elas vão vir a aparecer também no casamento. Né? Na verdade, com muito mais intensidade. Com muito mais intensidade. Se hoje é 10%, lá é 550% no casamento. Não é nem 100%, é mais. Vocês vão ter que tomar decisões muito mais importantes, né, dentro do casamento. Outra, se a pessoa ela é indecisa, se ela, não, tal, se o cara, por exemplo, ele não sabe, não tem um objetivo,
né? Se ele não tá traçando o norte pra vida dele, correto? Por exemplo, se você... Coisas importantes também. Cara, você tem desejo de morar em outro país? Beleza. Se a pessoa tem ou não tem. Isso é importante também. Isso é importante. Eu sei que quando a gente tá apaixonado, a gente esquece. A gente tende a deixar pra lá. Ah, não tem problema. Você quer viver o momento de sair, tomar um sorvete. Por isso que é muito importante. Eu quero dar uma dica aqui antes de você começar a namorar. Porque o namoro vai conduzir a um noivado, a um casamento, né? Antes, se conheça, amado e amada do Senhor. Se conheça, conheça a si mesmo. Autoconhecimento é tudo nessa vida, é libertador e é maravilhoso. Por quê? Eu sabia o que era inegociável pra mim. Pedro sabia o que era inegociável pra ele. Eu sabia quem a Larissa era em Deus, o que a Larissa queria, pra onde ela queria apontar, qual o propósito de vida da Larissa. Eu sabia quem eu era. Gente, não adianta procurar alguém pra te dar essa direção, porque você vai se frustrar. Não adianta procurar alguém pra suprir alguma coisa. Você tem que ser completo em Deus. Ser completo em Deus antes de qualquer coisa. O marido, a esposa, vem para somar com aquilo que Deus já está transbordando em você. Amém. Então, isso é uma verdade absoluta e é uma verdade que eu e o Pedro, nós escolhemos seguir antes de nos conhecermos. Verdade. E talvez por isso que tenha sido tão intenso, tão rápido. Talvez você vai ficar muito mais tempo namorando do que nós, né? Mas, a gente não chegou nessa parte, droga. A gente não chegou nessa parte, eu só tô spoiler. No próximo é o noivado, a gente vai contar como foi o processo, né? Mas assim, tudo pra nós aconteceu um pouco mais rápido, mas talvez porque a gente já tivesse essa maturidade. Então por isso que eu falo, não tenha pressa de se relacionar, de sair e tudo mais. Conheça, não pule etapas. As pessoas, eu e o Pedro, graças a Deus, tivemos pessoas que sempre nos aconselhavam e eu ia buscar conhecimento, eu ia buscar ouvir pregações pra mulheres solteiras, pra mulheres que estão esperando, E, gente, isso ajuda você lembrar que vai acontecer com você também. E ajuda também você a aprender essas coisas. Eu lia muito, eu buscava realmente, né? Então, se conhecer é, assim, primordial. Eu acho que quanto mais a gente se conhece, fica mais fácil. Por isso que no primeiro encontro, pra gente, foi tipo assim, como se estivesse dando check. Ah, sim ou não, gosta disso, não gosta daquilo e tal. Mas porque eram duas pessoas que já se conheciam antes de se conhecerem. Eu acho que essa é a maior frase desse episódio. Outra coisa extremamente importante pra você ver na hora do namoro. Extremamente importante, que a gente ainda não falou. Como que ele ou ela se relaciona com seus amigos também. Isso, analise tudo. Analisa isso também, né? Como que é, por exemplo, obviamente que a minha esposa, ela tem amigas sensacionais, maravilhosas. Um beijo pra Evelyn, eu não vou falar o nome de todos, Jéssica, pra Ju, Camila. Não esquece ninguém, que vão te mandar mensagem. É que é o seguinte, né? Que se eu esquecer uma, aí pronto. Já era, é treta. Veja como também, se ele ou ela também tá te afastando, né? Tá te isolando das pessoas também. Tem isso é importante por quê? Porque você fala, não, é agora, depois que casar. Não, depois que casa, fica mais intenso ainda. Mas também tem uma questão que daí se a pessoa, ela te faz ver coisas. Por um exemplo, possa ser que você tenha amigos que, de fato, sejam tóxicos e que não fazem bem pra você. Então, ela vai te respeitar, né? Só que ela vai te mostrar. Tem isso também. Tem duas coisas aqui também que vai trazer. Porque eu conheço gente assim, que, cara, os amigos eram tudo bardeneiro, né? Gostar de bardeneiro. Começou a namorar, obviamente que parou com a baderna e tal. Vai mudar um pouco, né? Só que não é uma pessoa que vai te privar de também viver. De falar assim, não, cara, agora você não vai mais, agora é só comigo, não. Você tem o teu tempo com as tuas amigas, vai lá ter teu tempo com as tuas amigas. Eu super apoio. Por exemplo, você tá precisando estudar, você vai fazer vestibular, você vai fazer um concurso, você precisa daquele tempo de estudando. Cara, se o cara, ele fica ali te sugando, não te dá tempo, não te dá espaço, no casamento vai ser pior. Então é interessante você encontrar uma pessoa, obviamente que isso é uma opinião minha, né? Eu nem perguntei pra minha esposa se é a opinião dela, mas é a minha opinião, de que tem que ser uma pessoa também que vai te dar o teu tempo e o teu espaço. Você continua sendo um indivíduo que precisa das tuas coisas. Eu resumiria isso em uma palavra, maturidade. Porque quando você não tem maturidade, você não vai saber lidar com algumas coisas. Então, por isso que eu falo sobre o autoconhecimento. Porque ele traz essa maturidade pra você encontrar esse equilíbrio.
Não tem como, isso é um equilíbrio, né? Ah, saber quando que deixa, quando que não deixa, quando eu falo, quando eu não falo. Gente, é sabedoria que vem de Deus. Deus capacita com a sabedoria e é maturidade também, né? E voltando, resumindo, eu fui viajar com a família. Gente, eu já sabia de todas as informações. Eu analisei, eu olhei. É óbvio que o Pedro também analisou, me analisou, né? E é o momento de você fazer isso. E foi maravilhoso. A gente se aproximou, a gente se conheceu. E eu ainda brinquei. Se der certo esses 20 dias sem gerar nenhuma treta... Aí pronto. Aí tudo bem. Aí já pode casar que vai dar certo, né? E foi muito especial a gente estar lá, né? Foi desafiador, porque eram culturas familiares diferentes. Mas aí é o momento de você analisar mesmo. Eu vou conseguir lidar com isso com certeza, pro resto da minha vida, né? Então, foi muito legal. A gente voltou e continuamos o namoro. Foi muito especial o tempo de namoro. A gente se conheceu mesmo. E a gente continuou muito intencional durante o namoro. Orando sobre coisas, conversando sobre sonhos, sobre projetos, né? E foi um momento muito gostoso que a gente também viu, assim, eu tava participando de projetos na época de um programa de TV e todo o apoio, né, do Pedro, e você começa a analisar isso também, o quanto a pessoa te apoia, o quanto a pessoa te impulsiona, né? Hoje, casada com o Pedro, eu diria que o Pedro é o meu maior elástico, eu gosto muito disso, porque o Pedro, ele é um elástico e é a pessoa que mais me estica, né, que é mais usado pra me moldar, né, por Deus, mas é também aquele que mais me impulsiona, que mais me lança, né, pras coisas de Deus, pro objetivo. E eu quero dizer assim, ó, um sinal de que essa pessoa também indo um pouco pra parte prática, né, a gente falou várias coisas, analise, né, sonda a terra, começou a namorar, faça isso é uma coisa prática que você já pode fazer. Ore, né, primeira coisa de tudo, não tô falando em ordem de, né, prioridade, mas ore. Um outro sinal muito importante, essa pessoa te impulsiona ou não. Sim. Primeiro, pra perto de Deus. Eu acho que é a primeira coisa que você tem que avaliar. Gente, já vi muitas pessoas de dentro da igreja, né, cristãos e pessoas que têm um relacionamento, um propósito um propósito lindo diante de Deus, saírem da igreja porque estavam namorando com alguém que não era da igreja, tanto menino quanto menina. E isso é muito sério. Deus, ele tem que ser o primeiro na sua vida. Sim. Então, se a pessoa... Um sinal que você tem que observar, assim, ó, com muita cautela, é se a pessoa primeiro te aproxima de Deus. Sim. Isso é um bom sinal. Se a tem pessoa que te aproxima mais de Deus, eu lembro que quando eu orei pelo meu futuro marido, eu pedia pra Deus que ele soubesse da Bíblia mais do que eu, inclusive. Porque eu queria que ele me ensinasse sobre a Bíblia. Porque eu queria que Deus fosse o primeiro na vida dele. E que ele fosse um detentor realmente de conhecimento da Bíblia. Porque assim, meninas, eu vou ser muito sincera com vocês. Um cara que conhece Deus, ele entende o que é amar. Se ele não conhece a Deus, ele não entende o que é o verdadeiro amor. Não é que ele não saiba amar, mas ele não entende o verdadeiro significado, talvez, de amor. Porque a Bíblia fala que... A Bíblia fala que... Quem conhece a Deus e não ama... Mas foi essa a base bíblica, né? Muito bom. E também aquele versículo que fala assim que o homem, ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Ao ponto da Ou seja, ele sim. é o próprio amor, né? Deus é o significado do amor, ele criou o amor. Então, Sim. se o homem ou a mulher não tem um relacionamento com Deus, eu vou ser muito sincera, que ele pode entender o que é o amor que a gente fala, eu não lembro o nome pra esse amor, mas esse amor... Também não lembro qual é. Tem mas esse amor... de amigo, ágape... Isso, eu não tô falando do ágape, eu tô falando do outro amor, Eros. que é o Eros, que é esse amor de, tipo assim, eu desejo ele me deseja, esse amor, tipo, entre casal, né? Então, esse amor, ele pode conhecer, mas o amor ágape, que faz ele permanecer em meio às dificuldades e amar a esposa como Cristo... ele só vai conhecer se ele tiver um relacionamento com Deus, tanto o homem quanto a mulher. Então eu acho que a primeira coisa que você tem que avaliar é se a pessoa te impulsiona pra mais perto de Deus, pra você se relacionar, ler a Bíblia, pra incentivar, pra ver mais pregação, pra ouvir mais música ali junto, pra te impulsiona seu pra tudo isso. ministério, né? Te impulsiona o teu ministério. Vou ter uma tarde lá, por exemplo, se é da dança, vou ter uma tarde em que as meninas vão fazer um treinamento e tal, né? Cara, vai. Entendeu? Tô te impulsionando, vai, entendeu? Porque Deus, ele tem que ser primeiro, senão tem que ser primeiro, pessoa... Vai ter uma vigília, vai, ou então vamos, na verdade é vamos, né? Vai ter umas vigílias só das mulheres,
vai. Vai ter um culto de mulheres, vai. Se o cara tá te impulsionando, ele tem que estar te impulsionando isso. E principalmente a viver com o Espírito Santo. Não só a estar ativo nas atividades da igreja. Esse é o primeiro sinal, mas o primeiro assim, sinal, né? Muito importante e prático. E se a pessoa desculpa te cortar, amor, mas se a pessoa também, ela te impulsiona, primeiro pra Deus, e segundo, pros seus sonhos, pros seus objetivos e tudo mais. Com certeza. Até porque, depois que casa, os sonhos dela viram meus sonhos e os meus sonhos viram sonhos dela. Existem sonhos meus que não eram sonhos dela. Só que passaram a ser sonhos dela porque ela começou a sonhar junto comigo. Porque a gente se tornou depois do casamento. Né? Por exemplo, esse podcast, né, eu vou falar abertamente, né, no nosso segundo episódio, não era meu sonho. Eu nunca sonhei com fazer um podcast. Mas eu sempre tive vontade. Só que ela tinha esse sonho. E meu coração tava queimando por isso. E ela veio e pediu, vamos morar junto e tal e tudo mais. E esse podcast, que não era meu sonho, se tornou meu sonho. Tanto que hoje... Não vou falar isso em off, mas eu que monto as coisas, eu que deixo tudo organizado, eu que faço assim, Ai, gente, eu tava com muito sono, eu queria ficar você dormindo. Quer contar? Pode falar. Não, ela queria ficar dormindo. Não, pode contar. Mas eu tava cansada. É que eu não ia contar pra não te expor, mas aí não, mas é que eu tava cansada, ela tava contando, gente. eu falei, não, eu isso falei, aqui deixa eu dormir a gente tem só que levar a pouquinho. sério, tem que gravar, tem que levar a sério, tem que correr atrás, a gente tem que E ele não deixou eu boicotar a gravação. Isso, não deixou. Por quê? Porque eu poderia falar assim, então beleza, então não, isso aí se tornou também meu sonho. Entendeu? E aí você passa a sonhar junto com a pessoa. Aquela viagem missionária que você tinha como sonho e que ele não tinha às vezes, aí passa a ser um sonho dele também. E aí ele que começa a programar, ele começa a ver de conseguir mais dinheiro pra vocês fazerem e tal, ele que começa a se programar. Porque vira. E aquele sonho que é dele que não era teu, passa a se tornar. Entendeu? Então se você tem um ministério, por exemplo, com música, se tem uma coisa assim, você precisa entender nesse período de namoro se a pessoa está te impulsionando ou se ela tá meio que te ajudando, não, meio que te boicotando. Eu acho que isso são dois sinais muito importantes, né? E indo aqui pro final, amor, que a gente contou um pouco da nossa história de namoro. Nós ficamos namorando, né? Contamos agora no próximo episódio. Nós namoramos por um tempo mais curto. Não, vamos fazer o seguinte, você vai escrever nos comentários quanto tempo você acha que a gente ficou namorando, tá? Você vai pausar o vídeo agora e você vai escrever Você que já conhece a história, não vale. Só você que não conhece ainda a história, você vai pausar agora, tá? Pausa. E você vai nos comentários. Boa. Eu acho que foi um mês, eu acho que foi um ano, eu acho que foi 2 anos, eu acho que foram 3 meses, eu acho que foram tal. Você vai lá e comenta isso. E aí vem aqui depois e dá play no vídeo. A gente vai te dar 10 segundos aí pra você fazer isso. E aí depois você vem... Não, vamos contar no próximo episódio só. Só no próximo episódio? Não, só no próximo episódio. Porque daí a gente já vai emendar no noivado. Será que a gente conta só no próximo? Mas é que eu já falei pra eles fazerem isso. Agora, a pessoa que já pausou, ela vai ficar frustrada. Não, dela vai ficar curiosa pro próximo episódio. Nossa, aí ela vai ficar braba, hein? Não dá dislike, por favor. Não pode. Mas porque a gente quer te incentivar. Desculpa te fazer pausar o vídeo. Continuar. Perdão, foi ideia minha, mas eu deveria ter alinhado. Ó, coisa de casamento, eu deveria ter alinhado antes. Mas a gente quer te vai contar, te prometo que a gente vai contar. A gente quer te incentivar a estar aqui com a gente no próximo episódio, né? Eu acho que ficou muito claro o que é o namoro, a fase do namoro. Se você ficou com alguma dúvida ou tem questionamentos, eu acho que você pode até... Traga, na verdade, pode não, né? Traga pra nós, porque nós queremos ainda... já começar a gravar os próximos temas, né, desse podcast, trazendo verdades pra vocês, verdades do casal Ribeiro e verdades bíblicas também, com né? Certeza. E nós somos um casal muito aberto, assim, muito claro. A gente vai falar mesmo, tipo, ó, a vida real é assim e pronto, né? Mas, foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Esse assunto de namoro, ele é muito gostoso. A nossa história foi muito gostosa. Foi um período muito curto, mas a gente realmente viveu a fase do namoro, sem pular etapas, oramos e tudo mais. E agora, o próximo episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre a próxima etapa de um relacionamento, que é o noivado. E aí o negócio começa a ficar muito mais sério, o negócio começa a ficar muito mais intenso. Nós temos, assim, intenso, muitos perrengues, milagres e coisas pra te contar no próximo episódio. Tcharanã, muito poder de Deus e muito vale também. Bastante. Mas foi lindo e a gente vai responder como que foi, quanto tempo a gente ficou namorando. E eu acho que é muito importante, né, dizer, você falou no primeiro episódio, eu quero que o meu sacerdote digníssimo fale. O que a Bíblia fala sobre namoro? Pra fechar esse episódio. Nada. Não fala nada. Pode procurar.
Da Command F. Especificamente, né? Especificamente não fala nada. Aí foi o que a gente comentou no episódio anterior. Fala coisas sobre decisões, escolha, sabedoria, relacionamento. Fala sobre relacionamento, fala sobre casamento, né? fala sobre E depois, divórcio, fala sobre tudo isso, né? Mas eu confesso, eu, Larissa, na minha cosmovisão, né? Que o namoro, ele veio com uma... Não sei quem criou, da onde veio. Gente, de verdade, eu não sei. Mas o namoro, eu acho que foi algo assim, ó, criado... que é fundamental antes de chegar no casamento. Porque na Bíblia a gente tem mais relatos ali, tipo, da pessoa já se casando, né? Tipo assim, foi prometido e tal, e casou. E outra... E aconteceu e casou. Porque o tempo... por exemplo, a Bíblia não fala várias coisas. A Bíblia não fala sobre TV. Não existia. A Bíblia não fala sobre drogas. Não existia. Fala sobre o álcool, né? Porque o álcool não, é uma fala droga. sobre vícios, fala né? sobre vícios, fala, verdade. Mas não fala especificamente aqueles nomes. Só que você que tem uma vida com Deus... né? Existem coisas que vai trazendo ali, que você vai... Pela tua vivência, assim, você vai tendo... E a gente... Não é que a gente adapta as coisas do nosso tempo, né? A gente adapta, é verdade. A gente adapta as coisas do nosso tempo, como, por exemplo, o namoro, que é algo do nosso tempo, que é algo que veio de agora, que, graças a Deus, as mulheres têm direitos ainda... Vão a gente vai continuar lutando por muito mais, por exemplo, um direito de escolha, por exemplo, antigamente não tinha nem direito de escolha, né, era prometido e acabou. Né? Aí hoje, você tem o direito de escolha, né, você tem todos os direitos que vão agregar, então o período de namoro também é uma segurança para os dois, para eles entenderem como que vai ser o processo da vida na nossa sociedade, que é uma sociedade ocidental, né. Então... E eu lembro muito que meu pastor de jovem sempre falava, né, que o namoro é uma etapa para se conhecer. Eu acho que esse é o maior aprendizado que você tem que tirar. Primeiro se conheça e depois se permita conhecer, né, a outra pessoa. Com certeza. E o namoro é essa temporada da tua vida, é muito gostoso, né, é uma fase muito boa. E eu acho que tem uma pergunta que a gente podia responder, amor, sobre a questão da idade certa para namorar. Vai surgir essa pergunta, eu já sei que vai surgir. E é uma pergunta polêmica, né? E eu quero finalizar com essa pergunta, porque eu tenho certeza que nós temos aí talvez pessoas mais novas e pessoas já mais velhas como nós, que, né, casamos aí mais próximo dos 30. Não, eu casei com 30. Sim, eu casei próximo 29. Dos 30, sim. E aí a gente tem essa pergunta e eu acho que é legal a gente dizer que também não existe uma receita de bolo. Não existe. Mas eu vou falar a minha opinião, posso? Lembrando, opinião nossa. Nossa. Pedro e Larissa. Pra verdade, agora fechar, é só Larissa, depois Pedro. Mas eu sei que a opinião do meu marido é muito parecida, porque nós teremos filhos. E nós temos que ter isso muito bem alinhado dentro de casa, né? Eu, Larissa, né, não é assunto pra agora, mas eu me converti aos 13 anos a Jesus, né? Assim, me converti. Tive uma relação e aceitei Jesus, abri ali as portas do meu coração pra Jesus. E nesse período da adolescência, eu aprendi muitas coisas. E eu decidi que eu só começaria a namorar depois dos 18. Eu ouvia muito dos meus pais, né? Que, você tem que estudar. E talvez você ouça isso. Você tem que estudar primeiro, você tem que se preocupar com isso primeiro pra depois namorar. Porque o namoro, gente, de fato, vai dividir sua atenção. Ele vai... Não é a mesma coisa, como a gente falou, são temporadas. Ele vai dividir sua atenção. Agora, assim, é errado namorar antes dos 18? Depende. Se seus pais não deixam, depende. Se os seus pais... Se é proibido, tá errado, né? Mas não existe uma receita de bolo. Eu, Larissa, acho que antes ali dos 17, minha opinião, dos 17 e 18, a gente não tem maturidade pra um relacionamento. Eu acho que a gente não sabe lidar com muitas questões e a chance de uma frustração, de não dar certo, ela é gigantesca. Mas isso é minha opinião. E se você tá namorando e não tem 18 ainda, ela não se sinta mal. Tá tudo bem. É que eu acho... E tá tudo bem discordar. E talvez você tenha maturidade pra isso, né? É a minha visão. Eu conheço gente que começou a namorar com 15 e deu certo. Ok. Isso. E eu escolhi namorar, né, a partir desse tempo, e pra mim foi ótimo. Eu acho que me preveniu de muito sofrimento e me ajudou a focar no que era mais importante na etapa da adolescência, que era os estudos, vestibular, faculdade e tudo mais. Lembra que a gente tá no Brasil. Isso toma um tempo. Isso toma um tempo. Então, eu acho que, na minha opinião, é isso. E é claro que possivelmente seja um conselho que eu vou dar pros meus filhos. Pode ser que eles tomem a decisão de namorar antes, tudo bem, e eles terão regras pra isso.
isso, mas, né, essa é a minha visão sobre a questão do namoro, de alguém que começou a namorar com 18 e que falou, poxa, ainda assim eu tinha muitas questões, era maturia, etc, mas ter vivido essa adolescência focado no que era importante, eu acho que é isso, né, o namoro também não pode tirar de você aquilo que é importante. Então, por exemplo, não pode roubar o seu tempo de estudo nesse período, não pode roubar de você toda a questão de fazer faculdade, de ter uma profissão, de buscar de conhecimento, de estudar, de ter o seu momento com os amigos, na igreja, etc. Então, eu acho que se vai te privar muito disso, é uma fase maravilhosa e é por isso que eu não me arrependo de ter começado pra frente, né? Nossa, era muito da hora. Mas não existe uma regra, tá, gente? Mas essa é a minha visão pessoal. O meu, lá em casa, na verdade, eu só podia namorar depois dos 18, não foi uma questão. Mas era uma regra dos seus pais. Era a regra, tipo assim, não importa a tua visão. A regra é depois dos 18. Então... Não, a regra é regra, no teu caso. Mas eu digo qual é a sua visão hoje. A minha visão hoje, de fato, né? Depois, pelo menos quando você entrar depois você entrar numa faculdade e tudo mais, eu acho que ali, assim, é um período interessante, assim, da metade ali da faculdade pra frente, né? Você começar a visualizar e tudo mais aí, mas, de novo, né? A gente tá falando de opiniões, né? Se você começou a namorar antes, eu conheço gente que tem um casamento fantástico e começaram a namorar antes, né? A gente começou com 14, né? Eu não faria isso porque eu conheço o Pedro de 14 e não tinha nenhuma cabeça pra isso, né? Mas, enfim, se tá na bênção, se seus pais aprovam. As primeiras autoridades precisam. É Deus e pai e mãe. Pai e mãe, isso. Pronto. Se seus pais estão aprovando, se seus pais vão Inclusive, foi isso que a gente falou. O Pedro pediu a bênção dos meus pais, ele conversou com os pais dele antes, né, dele antes, e os pais dele estavam em paz, disseram sim, os meus pais também, nós respeitamos isso, tá? Os pais, eles são voz de Deus, eu vou repetir isso, eles são voz de Deus, e pai e mãe têm feeling pra algo que não presta. Sim. Tem, então... respeitem isso, eu acho que é muito importante. Talvez você não tenha o pai tão presente, mas a sua mãe é uma autoridade, ou vice-versa, né? Se você não tem os pais, você tem talvez os avós, né? A autoridade que a gente coloca aqui é aquela pessoa que cuida de você, que te educou, que te educa, que você mora, que sabe melhor pra você. Essas pessoas, elas têm uma sensibilidade e elas são voz de Deus também na sua vida. Com certeza. Então, respeitar isso, né? Então, deixamos aqui nossa opinião, que eu acho que era uma possível pergunta. Eu acho que era uma pergunta que eu me falava também na adolescência. Será que tem uma idade certa pra namorar? Né? Então, a resposta é depende. Depende. Né? E é isso. Foi muito bom estar aqui com vocês. Não sei se ficou maior ou menor do que o outro episódio. A gente se empolga demais, eu e meu marido. Mas nós estamos aqui, estamos muito felizes de estarmos aí iniciando este projeto com vocês. E... mais uma vez, se esse projeto fez sentido, alcançou seu coração, de alguma maneira você conseguiu tirar algo que o Senhor falou com você, compartilha ele com outras pessoas nos seus grupos, no Instagram, e nos sigam nas redes sociais, porque lá a gente ainda fala sobre outros assuntos e também estamos mais disponíveis para te conhecer. Também. Né? E se você está nos assistindo por outra plataforma, deixa o seu comentário, curta, porque assim, né, eles entendem que esse conteúdo ele é importante e isso faz com que a verdade chegue muito mais longe em muito mais pessoas, essa verdade que liberta. É isso. É isso, gente. Então, é isso. Um fortíssimo abraço e lembrando, no próximo episódio vai ter a resposta de quanto tempo a gente ficou namorando. Lembre-se disso. Mas se você deu pausa, eu vou responder só pra você. 6 meses. Pronto, se ouviu, ouviu. É isso, gente. Nos vemos no próximo episódio. Beijo, Deus abençoe. Deus abençoe.